Eu até me emociono, sabe? Que Jesus é lindo demais, né? Eu sempre digo, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Meu pai abandonou a casa quando eu tinha 9 anos. Olha só. E a minha mãe continuou, entendeu? Seguindo Jesus e levando os filhos. Então a gente ia domingo, pegava o ônibus domingo de manhã na escola bíblica dominical, porque tinha escola bíblica dominical, e depois o culto. Saía meio-dia por aí, mais ou menos, do culto, ia para casa, almoçava, à noite, pegava o ônibus e ia de novo. Minha mãe com 5 filhos. E sem faltar. Eu não tenho um registro na minha mente que um dia eu faltei num culto. Não tem. Que não é assim. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 5:8, se eu não me engano, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Esse livro me abriu a mente e me fez entender que seguir a Jesus é uma renúncia total. Muita gente não entende a diferença entre Cristo e o cristianismo. A proposta do Evangelho nunca foi o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo foi fundado pelos homens. Para que Cristo possa aflorar em nós, para que o Espírito possa fluir, a gente só tem que fazer uma coisa. Morre. Morre, cara. E a cruz tem 3 fases, né? Tem 3 níveis. Tomar a cruz, se deixar ser crucificado, porque ninguém se autocrucifica, certo? Você até pode pregar essa mão, pregar os pés, alguém vai ter que pregar essa aqui. Não sei, não tem autocrucificação. E o que é isso? Tudo sobre relacionamentos. Quem crucificou Jesus? As pessoas. Hoje a gente tem o ouro e a prata. Meu Deus. E isso me impactou. E aí a gente não, o poder de Deus começa a se tornar. Ele é o mesmo, mas ele não aflora. Porque não precisa mais, entendeu? Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético, esse podcast que tem alcançado vidas, tem transformado as pessoas, tem chegado uma mensagem ao coração. E hoje, novamente, não será diferente. A gente tem um convidado que tem servido a Deus com integridade, liderando uma comunidade de fé. E nós queremos trazer um conteúdo e um testemunho poderoso hoje nesse dia. Também, para você que nos acompanha, nós sorteamos livros. Então, o próximo livro será O Agir Invisível de Deus, Pastor Luciano Subirá. Será sorteado no dia 8 de novembro, lá no nosso Instagram, @som.profético. O que você precisa para concorrer? Basta se inscrever aqui no canal do YouTube e deixar um comentário, eu quero. A gente vai estar sorteando esse livro. Desde já, pedimos a você que curta, comente, compartilhe e envie esse episódio o mais longe possível para que Jesus, para que essa mensagem chegue na vida de cada um que necessita de uma palavra. Amém, glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui nessa segunda-feira e que nesse episódio Deus possa mais uma vez edificar a sua vida, porque esse é o nosso principal objetivo aqui no Som Profético, que a partir dessa mesa Deus, o nosso Senhor, possa abençoar a sua casa, te dar direção, te dar destino e te abençoar de uma forma rica através do quê? Da palavra do Senhor, testemunhos. Esse é o nosso objetivo, né, Romário? É isso aí. E hoje nós estamos aqui com o pastor Edson, é o nosso convidado de hoje. E eu já quero começar agradecendo, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E quem é o pastor Edson? O pastor Edson é o Edson Luiz Mesquita. Ele é o pastor sênior da Batista Shalom, né? E eu achei bastante curioso aqui, falei assim, com Deus nos meus pensamentos: meu Deus, será que eu vou chegar lá? 32 anos de ministério. Vai fazer 34 agora. Vai fazer 34? Aqui tá. Então, 34 anos de ministério. Acredito que são
tempos de muitas experiências, né, que a gente pode adquirir nesse tempo de 34 anos. E para nós é uma honra estar recebendo o senhor aqui e também faz parte, é membro, né, da GKPN, que é uma rede mundial que atua na revitalização de igrejas, no apoio de vítimas de guerra, catástrofes e ações voltadas às populações carentes em contexto de vulnerabilidade social. Entre outras obras, né? Essa aqui é o que está aqui para nós, mas seja muito bem-vindo, Pastor Edson, ao Som Profético. Obrigado. Saudar a vocês, né? Agradecer, né, por esse convite e pela confiança e, né, por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco também, né? E claro, né, todos que estão aqui assistindo a gente, creio, né, que Deus preparou esse momento e que seja um tempo de fato edificante, né? Então, meu nome é Edson Luiz Mesquita, eu sou pastor o nome é Primeira Igreja Batista em Blumenau. Shalom Igreja é um nome fantasia, como a gente diz assim, por causa do colégio Shalom, porque a igreja e o colégio compartilham o mesmo espaço. Então as pessoas começaram a dizer, eu vou para Shalom, eu vou na Shalom, eu vou na Shalom, e aí ficou, a gente incorporou, na verdade, esse nome. Então Shalom Igreja, mas faz parte da Convenção Batista Brasileira, não é? Então é a Primeira Igreja Batista em Blumenau. Alguns conhecem pelo nome de Primeira e outros por Shalom, mas está tudo bem. Tá certo. O importante é que Jesus é cabeça da igreja, né? Glória. Amém. A gente sempre conversa nos bastidores com o convidado e ali a gente começa a extrair algumas coisas, né, perguntando. E uma das coisas que eu percebi, Pastor Edson, é a sua paixão por Jesus, né? Aonde o senhor falou que Jesus ele deve ser o centro da igreja, o centro da nossa vida, e as demais coisas se tornam quase que insignificante, né, se não tiver Jesus Cristo como centro. O senhor demonstra ser alguém apaixonado por Jesus e eu imagino que o seu encontro com Jesus seria interessante a gente saber, a gente conhecer. Como que foi que o senhor conheceu Jesus, seu primeiro momento com Cristo? Eu até me emociono, sabe? Porque Jesus é lindo demais, né? Eu sempre digo, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Eu não sei por quê, por alguma razão, me apaixonei muito por Jesus mesmo. Jesus é a minha paixão mesmo, de verdade. Não tem ninguém que eu ame mais do que a Ele. E para mim, por que isso, assim, por que isso aconteceu comigo, né? Eu fui criado na igreja, né? Então, minha mãe me levava desde... Minha mãe é né? Ainda ela tá viva ainda, graças a Deus, né? A minha mãe levava os filhos para a igreja 2 vezes no domingo, né? E de ônibus, 5 filhos, e sozinha. Meu pai abandonou a casa quando eu tinha 9 anos. Olha só. E a minha mãe continuou, entendeu? Seguindo Jesus e levando os filhos. Então a gente ia domingo, pegava o ônibus domingo de manhã ia na escola bíblica dominical, porque tinha a escola bíblica dominical, e depois o culto. Saía meio-dia por aí, mais ou menos, do culto, ia para casa, almoçava, à noite pegava o ônibus e ia de novo. Minha mãe com 5 filhos. E sem faltar. Eu não tenho um registro na minha mente que um dia eu faltei num culto. Não tenho. Porque eu fiquei em casa fazendo nada, assistindo Fantástico na época. Né? Não sei, ainda tem Fantástico, né? Nem sei. Acho que tem, né? Naquela época, não lembro de ter ficado em casa. A gente foi criado assim mesmo, sabe? Então... Foi bom isso, né? Ter conhecido a Escritura, né? Desde criança já conhecia a trajetória dos hebreus, tudo, né? Tudo a gente aprendia na escola bíblica dominical. Então essa informação toda foi muito boa, né? Só que eu sabia quem Deus era, mas eu não conhecia Deus, né? Porque era o Deus que a minha mãe falava, que os pastores falavam, mas eu não tinha uma experiência com Jesus mesmo, não conhecia Jesus. Eu estava em todas, mas eu não conhecia Jesus. Então, eu fazia alguma coisa. Eu era super tímido, né? Mas eu estava em todas. Estava lá no evangelismo de rua, tocando violão, tal, baixava a cabeça, tocava vergonha, aquela coisa. Mas estava em todas, né? Mas eu não conhecia Jesus. Então, com 18 anos de idade, eu entrei numa crise, né? Porque eu pensei, ou lá ou cá. Ou eu sigo a Jesus para valer mesmo, né? Ou eu caio fora, porque
sabe aquele vazio, aquela angústia, né? Porque você saber sobre Deus é uma coisa, né? E conhecer Deus é outra, né? É. E ali foi uma crise e tal, eu não gostava de ler, detestava ler. Mas eu comecei a ler algumas coisas, ler uns livretos que na época era Conceitos Transferíveis de Bill Bright. Esse foi um autor muito conhecido, não sei se você lembra, sabe quem é o Bill Bright? Sim. E faleceu bem idoso. E aquilo começou a chegar eu comecei a ler aqueles livretos bem fáceis, bem fininho, esse aqui eu vou ler. Eu lia, tá, e aquilo começou a despertar uma certa interesse assim no meu coração, e eu comecei a querer mais Deus, só que teve um livro que chegou na minha mão e que foi o divisor de águas mesmo. Esse livro chama-se O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Até hoje esse livro é editado. Vocês sabem que livro é esse? O Discípulo, Juan Carlos Ortiz. Pode ser mais uma sugestão pra gente sortear aqui. Esse livro deve ter o quê? Sei lá, 40 anos ou mais. Ele foi. Esse livro impactou a minha vida. Por quê? Vou dizer por quê. Foi ali que eu entendi que ser salvo é ser um discípulo. Até então, eu via assim, não, eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu aceitei Jesus, fui batizado. Agora, seguir Jesus, tomar a cruz, morrer para si mesmo, isso era uma coisa para alguém que está mais à frente, mais evoluído, mas eu estou salvo. Eu sei que na época houve uma polêmica muito grande em torno do conceito do crente carnal e o crente espiritual. E até hoje tem gente que pensa que existe o crente carnal. Então eu li um livro naquela época que o título é Existe mesmo crente carnal? Então eu estou salvo, eu só sou carnal, mas estou salvo. E quando eu vi que não é assim, ou você é guiado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos 5:8, se eu não me engano, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Esse livro me abriu a mente e me fez entender que seguir a Jesus é uma renúncia total, é cruz. Ali que pela primeira vez entendi que o que é morrer e nascer de novo, porque eu preciso, para nascer de novo, morrer. Isso, todos esses conceitos, eu 18 anos ouvindo a palavra, eu não entendi isso. Sabe, a revelação não caiu no coração. Tantas pregações que eu vi, porque eu não faltava no culto, escola dominical, e pregação de manhã, pregação à noite, pregação durante a semana, mas eu não tinha entendido o evangelho. Então, quando isso entrou no meu coração, isso foi um impacto muito grande. Um impacto. Ali eu comecei a minha trajetória com Jesus mesmo. E eu entendi, né? Porque assim, uma coisa que eu falo demais, né? Muita gente não entende a diferença entre Cristo e o cristianismo. A proposta do evangelho nunca foi o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo foi fundado pelos homens. Isso tudo começou a clarear para mim, sabe? Cristo é uma pessoa. Ele está vivo. E eu me relaciono com ele. E a minha relação com ele é mística. Hoje existe às vezes até, né, não quero aqui que as pessoas me entendam mal, mas parece que existe uma idolatria à Escritura. E Jesus falou assim, olha, vocês leem a Escritura pensando que nela vocês têm a vida eterna, mas elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem vida. É eu que dou vida, não é a Escritura. A Escritura é um meio para chegar ao fim, eu sou o fim. Isso tudo começou a ficar claro para mim, sabe? E eu comecei, Jesus é uma pessoa, eu me relaciono com ele por meio do Espírito que está em... Isso foi tão relevante para mim, tão impactante, isso mudou mesmo na minha trajetória de vida. Foi aí que eu comecei a caminhar mesmo com Jesus, e eu comecei um processo de cura, porque eu era profundamente doente de alma, né? Profundamente doente pela minha trajetória de rejeição do pai, tudo, situações que eu vivi assim de muito difíceis, né, na minha infância e tudo, bastante escassez, né, muita pobreza mesmo, sabe? E tudo isso me trouxe uma série de traumas e doenças de alma que eu comecei a ser curado, né? Eu fui sendo, mas eu falo sempre, o meu terapeuta foi e continua sendo o Espírito Santo. Glória a Jesus. É o Espírito Santo. Hoje a gente vê qualquer coisinha, as pessoas correm para um psicólogo. Nada contra os psicólogos. Sim. Mas só que eu falo assim, uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.
A solução é Jesus. É Jesus. Eu sei porque é a minha experiência, eu vi que isso é verdade. Sabe? Eu vivo isso. Então, eu não estou desfazendo por exemplo, os profissionais da psicologia, só que tem uma separação, né? O psicólogo entende melhor como funciona a psique, as questões da emoção, da alma, tudo mais. A psicologia não tem qualquer capacidade para curar ninguém. É Jesus, e é a terapia com o Espírito Santo. Eu sempre digo, vai para Deus, procura o Espírito, relação com Ele. Então isso aconteceu comigo, essa paixão por Jesus nasceu disso, o entendimento de tomar a cruz todos os dias e ir é ser salvo. É. Então não tem um lugar para você pensar assim, não, o cara tá salvo, vive uma vida carnal, mas tá salvo. Isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Ele vê como que alguém vai ser carnal andando com Jesus, apaixonado com ele, por ele, né? Claro que eu não tô falando de perfeição, né? Imagina, meu Deus do céu, eu sou pecador, cada vez, quanto mais com Jesus você anda, mais você reconhece a sua pecaminosidade. E a maldade que está dentro de você. Meu Senhor, Deus sabe disso, eu sou muito imperfeito. Mas é Cristo em mim, né? A esperança da glória. Glória a Jesus. Então, só para fechar essa questão assim, né? Paulo falou, o mistério que estava oculto desde antes da fundação do século, agora foi revelado, é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Então, para mim, esse foi o impacto, sabe? Sim. Cristo em mim. Eu até escrevi um artigo, né? Cristianismo ou Cristo? É Cristo, não é o cristianismo. Se as pessoas soubessem, até eu não gosto dessa palavra cristianismo, porque eu acho que o maior inimigo do evangelho é o cristianismo. É o evangelho de Cristo. É Cristo, a pessoa dele. É isso que a gente precisa desenvolver. As outras coisas são periféricas. Todos os outros, tem muita coisa boa, legal, tal, e tem o seu lugar. Mas Cristo é o centro de tudo. Nós temos que desenvolver esse relacionamento íntimo com ele. E é interessante que o nosso papel aqui, né, para quem está nos vendo, sempre eles adquirirem conhecimento e praticarem em suas vidas aquilo que eles estão ouvindo aqui, né? E eu concordo com o que o senhor falou, aonde saber as escrituras não é o suficiente, né? É importante, mas conhecer, a partir das escrituras, conhecer o Deus das escrituras. Senão a gente se torna novamente os fariseus, saduceus, escribas, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, mas não conheciam o Deus de Moisés, o Deus dos profetas. Então, para quem está nos ouvindo, é muito importante ler as escrituras, mas com o objetivo de conhecer o Deus das escrituras. E até tem uma frase muito interessante, né? Não vou saber quem foi que falou, mas falou assim, ó, o mais, vamos dizer assim, surpresa, o mais inusitado para os judeus daquela época, eles falaram a frase seguinte, foi Jesus morar 33 anos do lado da tua casa e não saber que era Jesus. Né? Meu Deus. Porque eles estão esperando até hoje, né? E Jesus morou no bairro deles, andou na cidade deles, do lado deles. Então, Jesus morou 33 anos ali na região e eles não reconheceram o Cristo, né? Então, pastor Edson, assim, uma pergunta assim que talvez as pessoas que nos acompanham, algumas são realmente seguidoras de Jesus, são cristãs, né, por aqui, pelos comentários que a gente lê, desde já a gente quer agradecer você pelos comentários, mas para uma pessoa que ainda não se decidiu por Jesus, a pergunta seria, por que uma pessoa precisa de Jesus, ou por que ela deveria buscar Jesus? Que pergunta, hein? Por quê? Vou falar. Como eu veria, né? Por que eu sou tão apaixonado por Jesus? Vou falar da minha experiência. Como é que eu vejo isso, né? Jesus me livrou da condenação eterna. Glória. Né? Ainda essa quarta-feira a gente estava celebrando a ceia, né? Porque eu entendo que a ceia é na casa. Ok. Eu não consigo jamais conceber aquela ceia lá no templo. Tudo bem, eu até acho que vai ter algum momento que vai se fazer isso. Mas a ceia é na mesa. Né? Onde é que você vai fazer refeição? O que é ceia? Ceia é uma refeição. Onde é que é? Mesa. Sim. Né? Então, a gente estava na ceia e eu, na hora de ministrar ali, eu não me contive. O que Jesus fez foi muito grande. Foi demais.
Será que a gente tem noção do que Jesus fez? Porque quanto mais noção do que Jesus fez, mais apaixonado, mais comprometido, mais vibrante você é. Então, quando eu vejo alguém frio na fé, é porque, cara, o cara não entendeu o que Jesus fez. E até essa é a razão da pergunta, pastor, porque às vezes as pessoas vão na igreja pensando assim, cara, eu tô precisando de uma cura, então eu vou lá na igreja para ver se eu recebo. Eu tô precisando de dinheiro, de uma bênção financeira, então eu vou lá, aí não, Jesus não me deu, aí então eu saio da igreja porque Jesus não me atendeu. Então a gente tem um dilema muito grande hoje em dia, por que as pessoas precisam entender que elas precisam de Cristo, né? O pastor Edson falando assim dessa paixão, por quê? Porque não existe um prazer maior, né? Sim. Não tem um prazer maior. Imagina. E é isso que nos impulsiona para. Então não são as regras, não é porque um pastor está pegando no meu pé, né? Cara, eu sou apaixonado por Jesus, ninguém precisa me dizer nada o que eu tenho que fazer. Claro que nós temos irmãos que vão nos orientar em situações que às vezes a gente não. Mas eu sou impulsionado por essa paixão, por esse amor, né? Porque eu amo porque ele me amou primeiro, né? Glória a Deus. Então, esse amor. Então, por que uma pessoa precisa de Jesus, né? Um ser humano, ele sem Jesus, ele não vive, ele vegeta, né? É um animal. É meramente um animal. Ele vive para comer e come para viver. Ele não tem propósito, né? O Senhor nos criou para um propósito eterno. Então, se uma pessoa sem Deus, na verdade, a gente aprende isso na escola. Aprende não, eu não aprendi, graças a Deus, né? Mas lá na escola você é ensinado que você é um animal. Você não é um animal. Ah, não, você é um animal racional. Você não é nem irracional, nem racional. Você não é animal. Mas por que eles ensinam a gente desde pequeno, já na educação infantil já fala sobre isso? Para fazer a cabeça das pessoas. Pra tirar da mente das pessoas que você é filho, que você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Você não é um animal. Você é um espírito, na verdade. Você não tem um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. É isso que precisa ficar claro, não é? Então isso te faz ver a vida de um outro jeito. A tua vida não é aqui. O teu reduto não se resume a esse mundo. Você é eterno. Você tem assim como Deus é espírito, você é espírito também. Então te conecta com o propósito eterno dele, né? Então uma pessoa que não conhece Deus é uma pessoa que não tem propósito, a vida dela não tem graça, a vida dela não tem por que existir. Ela precisa entender por que ela está aqui, né? Sim. Eu sempre digo isso, né? A gente é um pedaço do quebra-cabeça que só você cabe nele. Por isso que é a sua identidade, né? Você nasceu com uma identidade, Deus te colocou aqui, e eu sempre falo assim, para você descobrir isso, né? O que mais te deixa indignado? Tem muito a ver com o papel que você veio cumprir aqui. O que mais te deixa indignado? Opa, está ligado com o que você veio fazer na Terra. Então, todo mundo veio resolver um problema. Qual foi o problema que você veio resolver? Isso vai fazer com que as pessoas descubram. Elas só descobrem isso em Deus. Né? Só em Deus. Só o Eterno pode trazer essa revelação ao coração. Então, uma vida sem Deus é uma vida que vai trazer prazeres aqui, vai trazer talvez algumas coisas que vão... Mas lá no fundo a pessoa está cheia de angústia, né? Porque ela não vive de fato, né? A vida plena, né? Por isso Jesus disse, eu vim trazer vida plena para vocês, né? E muitas das vezes essas pessoas, até mesmo os cristãos, não vou nem aqui separar cristão de ímpio, né? Mas nós temos uma tendência humana de querer fazer aquilo que nos satisfaz. Quando essa pessoa se depara com o evangelho de Cristo, na verdade a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz todo dia para poder segui-lo. E é contra aquilo que o mundo diz. O mundo diz o quê? Que você tem que fazer o que você gosta, que você tem que satisfazer os seus desejos, mas com Cristo não é assim. Todas as religiões do mundo, elas falam para você fazer e satisfazer o seu desejo. A única religião, se é que nós podemos chamar Cristo de religião, é que a de Cristo é você negar a si mesmo, negar a sua vontade. E aí quando a pessoa se depara com esse evangelho, peraí, cadê o que eu quero? Cadê os meus sonhos, né?
Mas se ela se relacionar com esse Cristo, né, pastor Edson, ela vai começar a compreender que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E na verdade a nossa vontade não vai levar a lugar nenhum, né? E pastor Edson, quando o senhor fala de Cristo, quando o senhor coloca Cristo no centro, como que essa pessoa vai praticar isso em sua vida, né? Ela vai apenas colocar Cristo no centro, tudo que ela vai fazer é a partir de Cristo, mas como explicar isso para o nosso público na prática do dia a dia? Pois é, eu não consigo é, imitar Cristo. Eu não consigo fazer o que Cristo ensinou pelos meus esforços. Eu não vou alcançar esse padrão. Então, quando o Evangelho fala Cristo em nós, eu preciso abrir espaço para ele viver. Então, ser um cristão não é se esforçar para viver o padrão de Cristo, porque eu não vou conseguir. Ser um cristão é dar espaço para Cristo viver em mim. É ele que tem que viver em mim. Então, por isso a cruz, né? Então, olha só, essas coisas que eu fui entendendo, sabe? O que é a cruz? A cruz, né, é o símbolo da fé cristã. Porque depois da cruz tem ressurreição. Sem cruz não tem ressurreição, certo? Então, novo nascimento, nova vida não vai acontecer se não morrer primeiro. E como você mesmo, né, Gesiel mencionou, todos os dias. Então, Jesus falou todos os dias, né? Até um dia um pastor falou para mim, falou numa palestra, eu achei muito interessante, faz muitos anos atrás, ele falou assim, ó, a cruz de ontem não serve mais para hoje. A cruz de ontem foi de ontem, hoje você tem que tomar de novo a cruz. Ele falou assim, ó, quando você acordar amanhã, a sua carne vai levantar primeiro que você. Ela vai no banheiro, ela faz necessidades, escova os dentes, e ela volta para a cama e diz, acorda, e aí, posso mandar hoje? Posso hoje mandar? Aí você vai tomar a decisão. Você vai dizer sim ou não para ela. Aí você... Muito interessante, achei muito legal o exemplo dele, sabe? Aham. Então, a cruz de ontem você esmurrou sua carne e você venceu, mas ontem foi ontem. Agora é um novo dia. Então, você precisa... Como é que eu vou dar lugar para Cristo viver em mim? Simples. Eu não vou me esforçar para ser como Cristo, porque eu não consigo. Eu tenho que deixar o Espírito dele, né, em mim, que é pelo Espírito Santo que isso acontece, né? Me dominar. E a única coisa que tem que fazer é sair de cena. Eu preciso tomar a minha cruz. Renunciar a minha... Isso vai ser durante o dia inteiro. Nas mais diversas situações que eu vou enfrentar, né? Nas mais diversas escolhas que eu vou ter que fazer. Eu vou estar sempre diante de escolhas, né? Ou a minha carne ou Cristo. Porque a carne está aqui, a carne não se converte, né? Vocês sabem disso, né? Ela não se converte, ela está aqui, a carne é fraca. Jesus falou, o espírito está pronto, né? Então ela está ali, a maldade está dentro de nós. Meu irmão, eu estou caminhando todo esse tempo com Jesus, mas o mal está aqui. Se eu não tomar a minha cruz hoje, eu vou fazer bobagem. Não interessa quanto tempo eu estou andando com Jesus. Não interessa, pode ser 50 anos, 60 anos. Se eu não tomar a minha cruz, vou fazer besteira. A minha carne vai aflorar. Ela está aqui, ó, pulsando, querendo aflorar. Então, quando eu falo sobre isso, né, o Cristo em mim, né, para mim isso, eu falei assim, isso que eu entendi, que eu não entendia. Eu me esforçava para ser como Cristo. E isso é frustrante. Que a gente não consegue, né? Por isso que Jesus falou, por exemplo, quando ele veio lá no Sermão do Monte, ele falou assim, eu estou trazendo uma nova proposta para vocês. No passado, vocês se esforçavam, agora não é assim. Então ele falou assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, no tempo da lei, né? Não adulterarás, por exemplo, né? Esse texto é clássico, né? Eu, porém, vos digo, estou trazendo agora uma nova proposta. A coisa agora ficou mais estreito. Ele fala assim, aquele que olhar com intenção impura já cometeu adultério. Então, ele fala assim de um compromisso muito mais intenso, diríamos assim, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, vocês perceberam que vocês não conseguiam levar isso em prática? Agora eu vou viver isso por vocês. Porque a justiça que está em mim e que vai estar em vocês agora é infinitamente superior à lei de Moisés. Então vocês não conseguem fazer isso, mas eu em vocês sim. Porque é impossível isso para o ser humano, na sua carne, fazer. Que a carne não vence a carne, né?
É o Espírito que vence a carne. Então Jesus está falando, eu estou trazendo uma nova proposta para vocês e agora vocês vão ver que vocês vão viver isso não porque vocês vão se esforçar, mas eu vou viver. Eu estou, claro, né? Sim. Aqui enfeitando, né? Uhum. Estou indo além, né? Como é que é? Parafraseando, né? Uhum. Mas essa é a proposta que ele estava trazendo. Yes. É o meu Espírito em vocês, é a minha justiça em vocês. Por isso que vocês não vão precisar mais da lei. Né? A lei tem ainda, ela ainda, né? Ela vale, claro, Uhum. Uhum. mas ela só perdeu a força, Uhum. né? Então eu falo assim, né? Quando você entra num lugar e tá lá um símbolo assim, é proibido fumar. Uhum. Para quem que é aquele sinal? Para quem fuma, né? Uhum. Quem não fuma nem olha, nem percebe, nem fica olhando se pode fumar ou não, porque não fuma. É um exemplo, né, que eu estou dando. Então é para quem fuma. A gente não fuma, então a gente não precisa da lei, né? Uhum. Só para exemplificar, né? Sim. Por que a lei perdeu a força? Porque o Cristo que está em mim é infinitamente superior à lei. Então, na verdade, como eu digo, o evangelho é muito simples. Para que Cristo possa florar em nós, para que o Espírito possa fluir, a gente só tem que fazer uma coisa. Uhum. Morre. Morre, cara. E a cruz tem 3 fases, né? Tem 3 níveis. Tomar a cruz, se deixar ser crucificado, porque ninguém se autocrucifica, Uhum. certo? Você até pode pregar essa mão, pregar os pés, Uhum. alguém vai ter que pregar essa aqui. Uhum. Não sei, não tem autocrucificação. E o que é isso? Tudo sobre relacionamentos. Quem crucificou Jesus? As pessoas. Então, meu irmão, não tem cruz, sabe? Fora dos relacionamentos. São os relacionamentos que nos levam à cruz. Então é tomar a cruz, se deixar ser crucificado e morrer. Lembra que Jesus estava na cruz? Os ladrões não queriam morrer. Quebraram os ossos deles. Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando foram ver se Jesus já estava morto, enfiaram a lança. Jesus não fez, porque eu não estava fingindo. Uhum. Ele estava morto mesmo. E Deus falou comigo sobre isso. Muitas vezes é fácil a gente fingir que está morto. Mas de vez em quando vem umas lanças para ver se a gente está morto mesmo, né? Uhum. Meu E a gente faz, E morto não reage. Deus, Jesus. tu estava só disfarçando mesmo, tu não está morto. Coisa. Muito forte. Porque as nossas ações impressionam, mas as nossas reações é que revelam, né? As nossas ações a gente premedita. Uhum. Então a gente pode premeditar uma coisa muito, olha como eu sou crente, como eu sou bonzinho. Mas as reações é que de fato revelam quem nós somos. Porque aí, como é que se reage diante de uma crítica, diante de uma ofensa, diante de alguém que está ameaçando você, de alguém que trai você, que é desleal? Que reação? Ali mostra de fato se você... Essa é a lança, né? Está realmente morto? Você decidiu morrer? Porque às vezes o cara está agonizando só, mas não morre. Os ladrões estavam agonizando, segurando até o último momento para não morrer. Aí quebraram os ossos deles, né? Então, meu irmão, não viva o evangelho quebra-osso, né? Viva o evangelho da morte mesmo, da cruz, e morre logo, né? Fica aí gemendo, né? Então, meu irmão, é fácil falar, claro, né? Eu não estou falando que eu sou Sim. cara, né? Eu vivo isso todos os dias também, eu sei. Que não é assim, mas não é fácil, mas é assim. Quem é que vai dizer que é fácil tomar a cruz? Não é? Não foi para Jesus também. Pastor, não, achei muito interessante porque a nossa pauta ela está completamente ao contrário daquilo que a gente está conversando aqui, né? E eu sou um amante da mensagem de Cristo, da mensagem da cruz, e nas minhas oportunidades de pregar esse evangelho, eu não consigo, eu posso até pregar em alguma coisa ali do Antigo Testamento, mas eu consigo ver Cristo ali também. Então, é isso que o senhor falou, e eu acabei de descobrir na minha teologia do Gesiel que às vezes a gente pode morrer e essa carne às vezes ressuscita em determinadas situações, que nos mostra que em situações como essa, que vai exigir de nós reações, seja certa ou errada, vai mostrar se a carne ressuscitou ou se você continua morto. Então eu descobri agora com a mensagem do Senhor que às vezes essa carne ela ressuscita e a nossa reação vai mostrar, peraí, eu preciso morrer de novo.
Todo Eu dia. posso até já estar crucificado com Cristo, mas eu não posso estar vivo aqui nessa coisa, eu preciso morrer. É. Por isso que Paulo falou, né? Já estou crucificado com Cristo, Uhum. já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bom. E até, Pastor Edson, essa questão da paixão por Cristo, né? Essa questão da cruz, o senhor tocou num ponto muito importante do relacionamento, né? O senhor até comentou ali, a gente falando, né, a importância sobre púlpito e mesa, né? Como é que o senhor diria uma palavra para as pessoas, talvez que elas decidiram se isolar? Pandemia, não quiseram mais voltar para a igreja, ou talvez pensam que não precisam mais de uma comunidade, vamos usar essa palavra que realmente é tão literal, né, que é a comunhão das pessoas, né? O que o senhor diria para as pessoas que nos acompanham que elas não têm mais sentado a uma mesa para conversar, né? Como é que o senhor vê essa importância? E até se o senhor quiser contar também um testemunho que já aconteceu com o senhor na mesa das pessoas, né? Porque o senhor é pastor de igreja, então atende muitas pessoas que passam pela mesa, né? Então, o senhor falar para nós a importância disso, né? Sim, sim. A mesa é uma maneira da gente se expressar, né? É o relacionamento, é a aproximação, é a intimidade, né? A gente vive assim hoje, né? O que se fala muito é sobre a privacidade. Eu tenho a minha privacidade, né? Então hoje tem leis, né? Que para poder você preservar, né, a sua privacidade e tal. E isso entrou no meio dos cristãos. Não, ninguém se mete na minha vida, eu vou... E escondem os seus pecados, né? Escondem, né? E não abrem o coração. E a Bíblia é clara, né? Se você quiser ser curado, você deve confessar os pecados. Está lá em Tiago, capítulo 5, né? Uns aos outros para serem curados, né? E por que tem tanto pastor doente hoje? Vou falar uma coisa aqui agora como pastor, tá? A grande maioria dos pastores não entende que o discipulado é a base para você exercer qualquer ministério. Minha opinião, tá? Eu acho que um pastor jamais deveria admitir subir num púlpito se ele não tem alguém na vida dele que confronte ele. Ele não devia admitir. Então, tipo assim, não, eu concordo, é verdade, a gente precisa ter alguém para abrir coração, a gente precisa e tal. Concorda, mas não tem, porque ele não entende que isso é o pré-requisito. Eu entendo que é pré-requisito, tá? Eu não teria coragem de fazer qualquer coisa que eu faça se eu não tivesse alguém que me discipule. Eu não tenho coragem. Eu tenho um discipulador. Glória a Deus. Eu tenho um discipulador e a minha esposa, nós temos um casal. Todo mês nos encontramos com ele, passamos, vamos lá, dormimos na casa dele, todo mês. Tem uma agenda com ele. Passo a segunda-feira com eles e nós ali abrimos coração e tudo. Sempre tem algum parafuso para ajustar. Estou andando com Jesus já há 48 anos, mas eu tenho sempre um parafuso para ajustar. Na minha vida pessoal, minha vida de casamento, sempre. Eu não sou perfeito. Glória a Deus. O meu pé suja. E isso nota que é prioridade para o senhor, né? Para mim é a absoluta prioridade. Eu não tenho coragem de subir num púlpito e falar uma coisa que eu não vivo. Eu preciso viver aquilo. Se eu vou falar de discipulado, tá, mas então você presta conta para quem? Como que eu vou falar de discipulado e não presto conta para ninguém? Isso é hipocrisia. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu preciso. Então, para mim, eu entendo que isso é a absoluta prioridade. Todo pastor deveria ter alguém, né? Constantemente. Ontem mesmo vi a história de um pastor com uma igreja de 1.200 membros, em tal lugar famoso, conhecido, fazia um congresso anual com 100 pastores, tudo de graça, com liderança, e um cara tá com ministério. Agora é um escândalo. 20 anos sem ter relações com a esposa. Eu não tenho alguém para ele abrir o coração e dizer, cara, meu casamento tá ruim, eu preciso de ajuda. Para que deixar a coisa? Aí, por lá, começou a se envolver com outra mulher e tudo. E aí veio tudo à tona, aí todo mundo, o quê? Fulano? Como? Tá? Porque não tem discipulado. Uma desgraça, é um crente sem discipulado. Nós temos que ser discipulados. Jesus falou sobre isso, deixou tão claro. Façam discípulos. Que é isso? É uns aos outros. Como a palavra é clara sobre isso. Então, para mim, a mesa é
é a base de tudo, o relacionamento. Sabe? Abrir o coração, não esconder nada. Não esconda nada. Fala, bota, é o fermento, né? Sim. Paulo disse, olha, Uhum. vocês têm que ser uma massa sem fermento. O que é o fermento? Ele dá só aparência, né? Faz o pão ficar bonito, mas não altera a essência. Então, sem fermento. Uhum. Ele fala lá em 1 Coríntios 5, os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É você ser autêntico, não usar máscara, ser verdadeiro. Ora, e é difícil. Porque às vezes tu sente uma vergonha de confessar alguns pecados, né? Não, e até uma das questões que às vezes as pessoas falam assim, ó, mas se o meu pastor souber disso, então eu perco isso, perco aquilo, então elas foram se fechando, Tá? quando na verdade a gente deveria como mesa abrir, né, o coração e falar, não, pode tocar nas feridas aqui porque eu também erro, eu também discipulo, eu também necessito de ajuda, né, quando na verdade a gente não, talvez muitas pessoas que nos veem, elas estão feridas por quê? Porque colocaram na mente delas que o cristão teria que ser um super-homem, uma pessoa que não erra. Então a gente viveu muito de aparência. E agora, para trazer de volta essas pessoas para a mesa, elas precisam voltar a acreditar que existem homens fiéis e idôneos, mulheres, né? Como o senhor falou, o senhor e a sua esposa vão lá, sentam, conversam, né? Por quê? Porque elas precisam ter essa liberdade. E realmente isso só vai se dar numa comunidade, né? Onde se enxergue essa questão. E até aqui quero deixar para vocês aqui depois, a gente vai deixar aqui embaixo no canal, o canal do YouTube que se chama Shalom Igreja, né? Se eu não tiver equivocado, eu vou deixar aqui embaixo, depois vocês olham. E eu queria pedir para o senhor dar uma breve explicação e até contar algo assim que impactou o senhor. Lá vocês fazem acredito que seja uma parte do culto, o senhor chama uma pessoa para sentar na cadeira. Ah, uma entrevista. E uma entrevista, de vida. e aí o senhor pede para contar o que aconteceu com ela ali, né? Isso eu achei muito interessante, então eu vou deixar aqui o link para vocês aqui, e eu queria que o senhor contasse, né, como que se dá isso no culto ali na igreja, né, e uma experiência que marcou aí de transformação na vida dessa vida. Olha, todas elas são fascinantes, né? Eu me edifico demais, né? Glória a Quando Deus. a gente faz uma entrevista assim, a gente ouve uma história e aí a pessoa começa a contar e aquilo... você vê como realmente o evangelho tem poder para transformar, né? Uma Exato, pessoa, né? tem poder, né? Tem muitas, assim, mas, sei lá, a última que eu fiz foi com um rapaz chamado Roger, né? Esse menino peruano, acho que é peruano. E ele contou a história dele e tal, como é que foi o passado. Ele foi para Argentina e teve uma situação assim bem difícil em família e tal, e veio para o Brasil, aí conheceu Jesus, conheceu a igreja, se aproximou, foi-se, e entregou a vida a Cristo tal, e logo se apaixonou e tudo, se jogou de cabeça, mas é aquela coisa, depois de um tempo começou a arrefecer, começou a notar, né, esfriar, e pá. E aí ele se afastou e se envolveu com a moça, e se juntou com ela, né? E aí ele pensou assim, né? Bom, agora eu vou ver minha vida e vai dar tudo certo, não preciso de Deus, né? E ele começou a ter um bom trabalho, e aí ele tem o apartamento dele, começou a conviver com a moça. O sonho dele sempre foi ser pai, ter uma família, por causa da frustração dele com o pai, com o padrasto, essas coisas todas, né? E aí ele começou, depois, aí não sei quanto tempo ele viveu com ela, mas de repente ele recebe a notícia que ela tá grávida, né? E ele fica, bom, agora eu sou um homem realizado, né? Porque tudo que eu queria, né? Ter uma família, ter filhos, e, né? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um apartamento, eu tenho uma pessoa que eu amo e tal, né? E a moça engravidou. E aí no ano passado acho que foi ano passado, teve aquele surto de dengue. Sim, Foi sim. ano passado, retrasado, não lembro mais. Uhum. E ela ficou, né, infectou com a Olha dengue só. e deu a dengue hemorrágica, e ela morreu, e o bebê também. Então ele perdeu as duas pessoas que ele mais amava de uma hora para outra, tudo aquilo que ele tinha imaginado, construído e tal, e agora, nessa situação, né? E aí o que aconteceu? Ele veio aquela culpa, né? Me afastei de Deus e tal, né? Só que quem se aproximou dele? Os irmãos, né? Que já conheciam, sem nenhum julgamento, sem Os nenhuma irmãos da comunidade, cobrança. Os irmãos da comunidade. Da comunidade, sem nenhuma cobrança, sem nenhum julgamento, e começaram a se aproximar e dar atenção para ele. Aí no começo ele se
Uhum. né? Não queria e tal, porque ele ficou muito envergonhado com tudo isso. Mas ele foi contando a trajetória dele e aí depois a restauração que Jesus fez, né? Curando ele dessa ferida e desse sentimento de culpa, né? E assim, eu lembrei de Pedro, né? Uhum. Pedro estava arrasado, né? Cara, não tem mais jeito para mim, né? Ele chorou amargamente, né? Amargamente. Amargamente, né? O que eu fui fazer, né? A quem eu tanto amava e tal, né? Uhum. E Jesus, Parece na praia, chama por chega ele. para ele, não julga nada. E, É. cara, a pergunta que Jesus devia ter feito era assim: Pedro, tu sabe que eu te amo, né? Não, Pedro, tu me ama. Coisa incrível. Cara, isso é muito forte, muito profundo, tem coisa pra falar aí pra caramba. Mas ali então ele conta a história ali, né, dele, né, e hoje ele tá restaurado. Hoje tu olha assim, um jovem, tem 20 e poucos anos, é um jovem. Sim. E você vê assim a cura que ele experimentou, eu fico pensando, Senhor, como eu estaria, né, eu vejo por mim, Uhum. como perder não era esposa, né, não era Uhum. casado com ela, mas aquela pessoa que ele amava, que ele Amava, né? vivia junto e tal, pô, realizei todos os meus sonhos e tudo, né. E o que Deus permitiu acontecer e como rapidamente ele entendeu isso e foi curado. Então, né, são duas fases, né? Uhum. Uma primeira fase que ele teve um encontro lindo com Jesus, mas depois a rejeição e agora esse retorno e que fez com que ele recuperasse assim totalmente essa paixão por Jesus e agora ele está vivendo um momento assim muito melhor do que antes, né? Lógico. Agora é da segunda casa, se tornou maior do que a da primeira, né? Uhum. E assim, né? Eu se lembrei agora, não parei assim para lembrar, mas todas elas que a Todas, né? gente ali são muito impactantes. Eu só uma pergunta, porque quando a gente vê o corte do Tem vídeo, né? mais um que eu quero contar. Tá, aham. É só o senhor me diz assim, o senhor é um momento do culto, no culto geral, assim, ou é algo separado, Não, assim? no culto. É no culto, o senhor chama a pessoa, bota a cadeira e... Isso, é no culto Que mesmo. bênção. Um pouco antes da ministração da palavra, eu chamo as pessoas lá pra gente, para contar. Teve um caso também na nossa igreja, muito forte também, de um irmão lá que ele é, né, pai de uma menina que participava de uma célula. Uhum. E aí, então, ele não era cristão, tal, né, ele e a esposa, né, mas ele era pai dessa menina, então, a célula orando por ele e tal, sempre, né, orando por ele, e um dia vem a notícia pro líder de célula que ele tinha se enforcado. O pai da... Esse pai, dessa moça. Aí, a gente funciona em células, né, então não chama o pastor, chama o líder da célula, né? Não tô dizendo que eventualmente não vai chamar, mas Sim, a sim, gente, sim. como trabalha com células, né, Uhum. é justamente para poder chamar o líder. Uma pessoa comum, tem o seu negócio lá, uma loja, tal, não é um cara formado em teologia, nada, entendeu? Uhum. Seguidor de Jesus, O simples. cara que decidiu Simples abrir assim. a casa para receber pessoas, né? Exato. E ele foi lá e chegou lá, tava lá o homem pendurado, né? Eu acho que não lembro se já tinha chegado, Uhum. o bombeiro chegou, tal, mas tava lá, foram lá, tá morto. Tá morto. Aí, poxa, tá morto, ele começou a orar, né? Vou ressuscitar o homem, né? Olha que loucura, né? E aí os paramédicos chegaram lá e tal, disseram, olha, fizeram de tudo para reanimar ele, tá morto, nós não podemos fazer mais nada, estamos indo embora, agora manda chamar o ML para levar o corpo, né? E foram embora. E aí um irmão que estava lá, que era da polícia militar, foi lá, também era um irmão que chegou, a polícia militar chegou lá justamente e ele estava naquela viatura, tal, foi lá. E aí ele começou a orar, junto com mais um outro companheiro da polícia que também era cristão e esse líder de célula. Mas eles já tinham ido embora Uhum. e começaram a orar por ele. O homem passou a respirar de novo. Voltou a respirar, ressuscitou. Chamaram de novo os paramédicos. Chegaram assim, mas como assim? Ele estava morto? Não, mas mas não pode. A gente estava decretado já, a gente tinha visto, estava morto, não tinha jeito, né? Aí pegaram o corpo, né? Disse, ó, esse cara, se ele viver, sobreviver, ele vai ser um cara que vai ter problema, vai ter sequelas, não é possível, né? Uhum. E levaram. Tá lá o homem até hoje. Hoje é um fiel seguidor de Jesus, serve a comunidade, tá lá envolvido com tudo, ele e a esposa converteram,
a Jesus, né? Mas também se não fosse converter depois dessa, aí... Eu ia falar, foi preciso morrer para se converter. Então assim, ele, né, um caso de ressurreição, Glória a Deus. literalmente, ressurreição mesmo, né, aconteceu ali. Glória a E Deus. quem que foi um instrumento de Deus? Uma pessoa comum, não é um pastor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, orando meu nome. Cara, isso é lindo. Ver a igreja funcionando. Ver a igreja, isso é igreja, sabe? Isso é igreja. Não é né? Às vezes a gente vê assim, é tanta formalidade, tanta coisa, mas essa simplicidade, isso me fascina, sabe? Isso me fascina. Glória Então, a só Deus. voltando ali, você estava falando sobre a mesa, né? Sobre a... Qual foi a tua pergunta ali antes? Sobre... Dessa questão da importância da mesa, porque tem muitas pessoas que elas não querem mais ter não relação querem com congregar, né? não e tal, querem né? congregar, Isso. porque se isolaram, né? Se isolaram, né? Mas a mesa é a igreja, né? As pessoas acham que a igreja é lá no templo, né? A mesa, que eu digo assim, aquele grupo pequeno, que era Sim. como a igreja primitiva se reunia em grupos pequenos mesmo. Eu fui lá em Israel, Sim. eu vi a casa de Pedro, uma casinha pequena, cabe 10 pessoas, 12, sei lá, mais que isso não cabe. Então esse negócio, meu apartamento é muito pequeno, não, mas é mesmo para pouquinha gente mesmo, é isso, é assim que Sim. funciona. Para você viver essa dinâmica de uns aos outros, é pouca gente mesmo, né? E aí, mas aí o que acontece nesse ambiente, né? É essa humildade. Então, uma pessoa que não quer congregar, por exemplo, a primeira coisa que eu vejo é uma pessoa que está dizendo assim, não preciso de ninguém, eu sou mais eu me baixo. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, uma demonstração de humildade, a maior demonstração de humildade é dizer assim, eu preciso do meu irmão. Eu preciso. E outra, né? Eu amo a esposa de Jesus. Eu não amo só Jesus, mas amo a esposa dela. Você imagina alguém chega e diz assim pra mim, ué, eu gosto de ti pra caramba, mas eu não gosto da tua esposa. O que eu ia dizer? Cara, se tu não gosta da minha esposa, sai pra lá, meu. Como é que tu gosta de mim? Não quero essa amizade. Gostar de mim, eu gosto da minha esposa também. Como é que alguém diz que, eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja? Não tem cabimento, né? Não faz sentido, né? Eu amo a esposa. Então eu já vi muita coisa errada dentro da igreja. Eu já tive muitas decepções, entre aspas, né? Porque depois eu entendi esse negócio, mas para hoje eu não decepciono mais com ninguém. Mas eu tive essas coisas, mas eu nunca deixei de amar. Eu sou apaixonado pela igreja. Glória a Deus. Apaixonado. A igreja, não a instituição religiosa. Essa tá corrompida, tá politizada, tá cheia de coisa ali que nada a ver. Mas a esposa de Jesus, a noiva dele, é querida. A da veste limpa. Processo. Eu amo essa esposa de Jesus. E sabe? até uma questão que me veio aqui, um versículo que assim eu gosto bastante, que é Atos 2:42, né, que falam, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então assim, continuando, havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que queriam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Então assim, essa questão do partir do pão da comunhão, né, eles viam os sinais, eles oravam, né, não precisava a gente, vamos ter que chamar lá o pastor, presidente, não, assim, a comunhão, a oração, entender que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né, usar fé, foi o que aconteceu, né, nesse caso ali. Então, assim, é poderoso, né? Glorioso, assim, essas palavras, né? Imagina, só desculpa, se o Espírito Santo não vai se manifestar num ambiente assim. É claro. Onde não há falsidade, não tem máscaras, tem humildade, tem um cuidado e preocupação uns com os outros, né? Tem uma vida de relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito Santo, cada um, né, na sua... Né? Imagina se o Espírito não vai manifestar. É claro, por isso que tinha muita cura, muitas maravilhas e sinais que aconteciam. Surgiu agora uma dúvida minha mesmo, sobre a instituição religiosa, né? Aonde, na visão do senhor, né? E se for necessário também responder esse questionamento, a instituição, onde foi que ela errou? Se é necessário essa geração consertar? Ou o olhar para Cristo já é um conserto? A instituição sempre vai existir, né? Porque o homem gosta de institucionalizar tudo, né? Um dia eu ouvi uma história que não era para ser uma piada, mas não sei se é bem uma piada, né?
que Deus criou todas as coisas, fez tudo muito bonito, né? Terminou a criação, sentou e começou a contemplar como ficou bom, né? Como está lá em Gênesis, né? Aí o diabo sentou do lado dele e falou assim: e aí, Deus, ficou bom, né? Ele ficou assim, ficou lindo. Tu não acha, diabo? Que ficou maravilhoso. Aí o diabo falou assim: eu também achei fantástico, bom demais tudo isso. Posso te dar uma ideia agora? Falou assim para Deus, né? Aí Deus, tá, pode falar, né? Qual a ideia que você dá? Vamos agora institucionalizar tudo isso? É uma piada, né? Mas é isso que ele quer fazer. Institucionalizar. Pode ver, todos os movimentos começaram bem, começou a institucionalizar, acabou, esfriou, sabe? Então, o movimento do Cristo não é uma instituição, nunca foi e nunca será. A instituição vai sempre existir, né? Então, o que aconteceu? Ela é muito forte e ela vem mesmo, isso é coisa do Satanás mesmo, é para tirar a gente do foco, né? Antes a gente estava falando um pouquinho, né? Sobre essa influência de Roma, né? Como a igreja evangélica herdou Roma. Né? Por exemplo, a hierarquia. Jesus nunca quis que tivesse hierarquia na igreja. Esse negócio de você galgar graus hierárquicos, agora vocês, nem vou falar os nomes, que dão tudo, né? Isso é Roma. E isso era já do exército romano que era assim. Então a influência romana, hoje a administração toda tem essa influência de Roma. Por quê? Porque aí Jesus falou assim, olha, vocês sabem que no sistema romano, ele não falou bem assim, né? Existe a hierarquia, tá, mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, vai ser servo. Então a minha proposta é outra. No meu reino é diferente. Então, veja bem, a igreja de Cristo não precisa de hierarquia, sabe por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. E pelo Espírito todos são humildes. E aí o Paulo diz, submetam-se uns aos outros. Lá na nossa congregação, nós não temos hierarquia. Todos são mobilizadores. Por que a palavra mobilizador? Não usa nem a palavra líder. Nada de errado com a palavra líder, tá? Mas a gente usou a palavra mobilizador para poder, talvez, dar um entendimento melhor. A igreja funciona como um corpo, uns aos outros. E o mobilizador é aquele que mobiliza, que incentiva, que estimula o corpo a funcionar. É isso. Só que uns estão à frente de 1000, outros estão à frente de 100, na estrutura de Jetro, né? Outros estão à frente de 50 e outros à frente, não acima, à frente. Puxa a fila. Para facilitar, né? Só porque são mais velhos, mais experientes e vão à frente, nunca acima. Eu sempre digo, eu não estou à frente, acima de vocês, né? Então, por exemplo, outra coisa, o altar. Não existe altar, aquilo não é altar. Um chama de palco. Pior ainda, né? Aí a igreja virou um palco e plateia. Vamos falar bem da gente? Isso é muito triste o que eu vejo acontecendo. Esse layout de palco e plateia. As pessoas vão lá assistir um negócio. E aí ele tem um palco e alguns chamam de altar. Isso não é altar. Altar é coisa do Velho Testamento. Acabou o altar. O altar é o coração agora. Tanta coisa mudou que as pessoas não conseguem. E Roma nos trouxe de volta para o Velho Testamento. Por que o templo não existe mais? Isso foi proposital. É uma mensagem de Deus. Acabou o templo. Acabou o altar. Lá, físico. O sacerdote. Não é o sacerdote, é o pastor. O sacerdote é o levita. O boizinho. Levita é todo mundo. O boizinho. Acabou o boizinho. O carneiro, né? Acabou. Pois é, acabou. O véu, sabe, eles estão costurando o véu de novo. Hoje eu que sou o sacrifício, né? Exato. O sacrifício vivo. O que a igreja hoje faz? Está costurando o véu de novo. O véu se rasgou, gente. Né? O tabernáculo de Davi, que foi restaurado, está escrito lá em Atos, né? Que ele veio restaurar o tabernáculo de Davi, a casa caída de Davi. Qual foi o tabernáculo de Davi? Foi diferente do de Moisés. Né? Vocês sabem que a arca estava à vista de todo o povo. Já era um prenúncio do que ia acontecer pela graça. Cara, é lindo isso tudo, sabe? Isso Jesus veio restaurar. Então estão hoje costurando tudo, voltando para o Velho Testamento. Não tem mais templo, gente. Igreja não é um templo. Igreja é um movimento do Cristo na terra. É um templo espiritual. As pessoas são as pedras desse templo. Sabe? Isso tudo é muito fascinante você viver isso, sabe? Muito legal.
Então, o que acontece hoje, institucionalizou, engessou tudo de novo. Então, é claro, né, que, por exemplo, a gente tá lá, tem um CNPJ, por exemplo, né? E por que tem? Porque a lei manda a gente ter, porque tem que ter, né? Então, tipo, a gente não pode fugir disso. Mas eu tenho que viver como se nada disso fosse determinante para viver o que Cristo mandou a gente viver. Não é o CNPJ, não é o prédio. Se não tiver mais prédio. Veio a pandemia, fecharam tudo. Fecharam as igrejas. Fecharam a igreja, coisa nenhuma. A igreja nunca fechou. Por quê? Porque na cabeça das pessoas a igreja é aquilo lá. Fechou, o governo quer fechar as igrejas. Meu querido, faz o que tu quiser. A igreja de Cristo nunca vai fechar. A igreja de Cristo, lá em Jerusalém, lá os primeiros cristãos, tinha isso. Eles eram perseguidos, eles não tinham leis. Não tinha leis constitucionais a favor deles, eles não tinham Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles não tinham bancada evangélica, eles não tinham nada disso. E a revolução que eles fizeram, que coisa linda isso. Eles fizeram o Império Romano se curvar. Chegar a um ponto que a gente não pode ir contra eles, vamos se unir a eles. Pronto, é isso que o Constantino fez. Institucionalizou. Aí acabou aquilo que estava tão lindo. Institucionalizou. Pronto. Aí saíram das casas, foram para os templos, criaram hierarquia e tudo. E a igreja de Jerusalém enfraqueceu. E aí a de Roma. Aí entra Apocalipse e tudo lá, né? Que vocês sabem, né? Que isso nos últimos tempos tudo vai ser desmascarado, né? Então, dá para voltar a ser esse movimento, sabe? Do Cristo. Eu creio que é possível sim. Aliás, eu acho que a igreja não precisa de um avivamento. Ela precisa de uma restauração. É mais do que um avivamento, que se ela for restaurada, ela vai ser avivada. O ponto é esse, a restauração é voltar ao modelo original. A origem, né? Não tem chuva, né? Que a gente precisa. Se tiver isso, né? É a saúde dela. É igual ao que né? Eu fiz um curso sobre saúde, ele falou assim, você não tem que tentar emagrecer. Você está indo para o caminho errado. Você tem que trabalhar para ter uma boa saúde. Se você tiver a saúde, você vai ter o peso ideal. É a saúde que você tem que trabalhar. Assim é a igreja. A gente tem que trabalhar a saúde dela, que é a restauração. A maneira como ela foi concebida para ser igreja. Aí todas as outras coisas viram como consequência disso. Lembra de Samuel? Né? Naquela época era um prenúncio também. Né? O que acontecia? O sacerdote estava corrompido. Né? Aí Deus colocou Samuel lá. A lâmpada estava se apagando. Por que estava se apagando? Porque os sacerdotes não estavam mais nem ali, os filhos de Eli, certo? Então, aí a lâmpada espiritual, mas é a lâmpada do templo, porque a lâmpada do templo não podia apagar. Ela tinha que ser mantida. Então, eles tinham que acordar durante a noite, muitas vezes, para colocar óleo para não deixar ela apagar. E naquela época estavam nem aí, a lâmpada apagava, e isso era uma afronta ao preceito. E Samuel estava onde? Dormindo no templo. Olha o zelo que ele tinha. Por isso que fala dele o zelo, né? Da casa do Senhor, zelo de, né? Eu vou colocar um sacerdote que tem zelo. Que ele estava ali dormindo porque ele não queria que a lâmpada apagasse. E aquilo era um sinal da lâmpada espiritual. Então o que Deus estava fazendo? Restaurando o sacerdócio. Olha só, o que hoje a gente precisa? Restaurar o sacerdócio. E o que é o sacerdócio? Todo mundo. Todos são sacerdotes. E aí nós não vamos deixar a lâmpada apagar. Porque nós vamos... Aí o que implica isso? Essa dedicação, essa disciplina. Eu não vou precisar sentir nada. Não é o sentimento. É a consciência. Eu sou um sacerdote. E aí, olha só o avivamento. A gente quer ter um avivamento, mas com sacerdotes irresponsáveis, displicentes, né? Indisciplinados. Não vai ter avivamento assim. Porque o avivamento não é uma emoção que vem. Ele é o resultado de um sacerdócio restaurado. Por isso que eu defendo muito isso. É um sacerdócio que a gente precisa ter restaurado. E é muito importante o assunto que nós estamos comentando aqui, porque tem uma geração vindo. E eu sinto, assim, desde o ano de 2018, uma responsabilidade dentro do meu coração de ser uma pessoa que vai, no mínimo, influenciar essa próxima geração para o original de Deus, para a igreja.
Aquele versículo ali que Deus fundamentou o som profético, né, esse canal, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, elas precisam entender o porquê que elas vão profetizar. Porque hoje tudo é monetizável. Uhum. A obra de Deus é monetizável. Infelizmente. Então, com que coração essa pessoa vai fazer a obra de Deus? Pela monetização ou por amor ao Cristo, que nós estamos falando aqui? Então, a nossa geração, pastor Edson, o senhor é muito, meu Deus, muito mais experiência que a gente, né? Eu acredito que o senhor vai concordar com a gente, que essa próxima geração precisa entender o original para que o coração dela não se corrompa. Isso. Porque há dois senhores na Bíblia, né? Deus e Mamon. E essa geração agora, eu acho que o trabalho dessa próxima geração vai ser um pouco mais difícil, porque vai falar da intenção. Qual é a intenção do meu coração em fazer a obra de Deus? Em levantar uma igreja, em fazer uma obra, né? E até tem uma frase também que diz assim que a igreja, ou vamos dizer assim, as pessoas, elas não estão se perdendo pela escassez, mas é pela sobra das coisas. Porque hoje tem muito, hoje tu tem dinheiro, tu tem mídia, tu tem isso, né? Antigamente tu não tinha. Então, às vezes, é muito mais fácil hoje uma pessoa que tem tudo se perder do que uma pessoa que tá na escassez. Nesse caso, por isso que eu oro a Deus, pastor Edson, e eu peço muito a Deus que preserve o meu coração. O nosso coração. É de dentro para fora. Exatamente, porque assim, ó, eu estando aqui no som profético, somente esperando um recurso financeiro, de nada vale. Algumas pessoas podem estar sendo edificadas, acredito que todos que assistem são edificadas, mas e eu que estou aqui? Aí vai ser uma obra em vão para minha alma, porque daqui a pouco Jesus vai voltar e eu não quero lá naquele dia ouvir: afaste de mim que eu não vos conheço. Eu não te conheço. Então, o preservar a intenção do meu coração, na verdade nem preservar talvez seria essa forma de falar, mas cuidar da intenção do coração. Será que o meu coração de fato está em amor a Cristo, em amor à obra, ou eu quero agora, sabendo que fazer a obra me prospera, então vou fazer a obra? Isso vai me prosperar. Então eu tenho tentado cuidar muito disso do meu coração. Eu tenho um projeto para jovens e adolescentes desde 2018. Só estou esperando um recurso financeiro. Mas eu quero que Deus nos dê essa graça, Romário, para fundamentalizar todos os projetos com a intenção verdadeira do coração. A intenção do coração. Porque tudo parte daqui, né? E até pegando esse gancho, a gente já se encaminhando para o fim aqui também, no início, né, eles iam de casa em casa, né, de mesa em mesa espalhando o evangelho. Chegou uma época, que não faz muito tempo, que eles já conseguiam fazer as tendas. Então tinha os movimentos ali, uns 1900, né? Hoje nós estamos uns 100 anos depois, nós estamos com câmeras ligadas à internet e estamos falando de Cristo, da mesma palavra, só que daí vai vir a próxima geração. Então vamos supor, as pessoas de 1900 faziam nas tendas, as de 2000 estão fazendo no podcast. E a geração da idade da tua filha, o que eles vão fazer? Porque a igreja de Cristo sempre vai permanecer até, né, a consumação de tudo, né? Mas a Bíblia diz, é muito clara, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja está avançando. A questão é, como vamos fazer isso? É de coração? É por ganância? Né? Então essa é a nossa mensagem. A gente precisa passar uma mensagem para as pessoas, que realmente essa conversa aqui é de gente grande hoje, porque está fazendo a gente abrir a consciência da necessidade, da importância de Cristo, da necessidade da cruz, da necessidade da mesa, da comunhão. Então, bora, é muito edificante. Pastor Edson, considerações finais, uma palavra assim para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Fica à vontade aí para fazer uma declaração aí. Eu só, antes de falar, só para emendar um pouquinho rapidamente, Claro. que eu estava falando aqui, uma vez, não faz muito tempo, eu ouvi o Paulo Mazzoni, não sei se vocês conhecem o Paulo Mazzoni. Sim, em Minas. Deu uma palavra que me impactou. Ele falou assim, ele disse, quando Pedro chegou lá na porta do templo de Jerusalém e viu aquele coxo, né, que disse,
me pedindo uma esmola, ele disse, eu não tenho ouro É. e nem prata, Uhum. mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Ele disse, hoje seria assim, eu tenho ouro e prata. Então hoje nós íamos fazer o ministério do colchonete, o ministério do guarda-sol, o ministério da sopa, Da cirurgia. lá cirurgia, isso aí, entendeu? Isso. A gente não ia falar isso, porque o nosso problema hoje é que hoje a gente tem o ouro e a prata. Meu Deus. E isso me impactou. E aí a Ótimo. gente não, o poder de Deus começa a se tornar, ele é o mesmo, mas ele não aflora, Uhum. porque não precisa mais, entendeu? E no fim, todos esses ministérios e tudo porque a gente tem dinheiro acaba levantando o nome do ministério, as torres, né? Uhum. Que estão se levantando por aí, tudo o nome, né? O personalismo, tudo isso, entendeu? Porque quem tem mais condições financeiras vai fazendo mais, daí os ricos vão. Então, tipo assim, aí isso é sutil, porque é bom. Por um lado, você não vai dizer, mas é errado. Não é errado. Que bom, a gente faz isso também lá. Sim. É a ação social. Né? Tá, mas o poder de Deus, onde é que ficou? A ação do Espírito Santo, aquela intimidade com Deus mesmo, aquela paixão por Jesus, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer assim, finalmente, né? Poxa, se eu puder, né, influenciar você nessa verdade, né, que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, né? Eu gosto muito dessa frase e eu repito ela muito, né? Quem conhece de fato Jesus e anda na intimidade com ele, né? O que você puder fazer para conhecer esse Jesus mesmo, porque parece que a coisa ficou assim muito fácil hoje, né? Hoje tem, por exemplo, os devocionários, né? Eu não tenho nada contra os devocionários, mas a era dos devocionários. O cara vai e lê aquilo está pronto. Ele acaba não desenvolvendo uma intimidade, ele direto na fonte, na escritura, que vai conduzir a Jesus, sabe? Então vai para a escritura. Tenha um tempo de qualidade mesmo com Deus, com o Espírito Santo, comece a desenvolver essa amizade com Ele, essa relação, essa interação, essa conversa, essa terapia. A gente precisa disso, e isso é possível a todos. Isso aí até o ateu, até o analfabeto. Até o analfabeto consegue fazer isso, porque ele é uma relação mística, como eu falei antes, com o Espírito Santo. É claro que talvez ele vai ser limitado no conhecimento da Escritura, mas jamais na relação com o Espírito Santo. Porque o Evangelho não se discerne no intelecto, ele se discerne no coração, no Espírito. É aqui. Então pode ser até aliás, 80% da população na época de Cristo era analfabeta. E que revolução que eles fizeram, sendo analfabetos. O que houve? Então hoje a gente acha, não, porque, claro, é bom, né? Ótimo que nós estamos nessa fase hoje, né? Que todo mundo sabe ler e escrever. Mas é que eu digo, isso é o determinante. Então, assim, o que eu queria deixar, né? Esse incentivo, esse estímulo, sabe? Busque Deus, se aproxima dele, tudo que você puder fazer, sabe? Para entrar na intimidade com ele. É isso que muda tudo, porque a minha experiência, eu vou contar de mim, então eu falo do que aconteceu comigo, né? Eu vejo que isso mudou completamente a minha, né? Foi um divisor de águas. Até então eu era um religioso, eu estava em todas, mas quando eu conheci Jesus, a pessoa dele mudou completamente. Glória a Deus. Aí eu sei que tem muita gente nas igrejas que estão assim, sabe? Conhecem sobre Deus, mas não conhecem de fato Deus. Então elas são pessoas ativas, muitas vezes elas estão lá fazendo, envolvidas em ministérios, fazendo um monte de coisa, e até quem sabe ensinando. Mas não conhece Deus mesmo. Não tem intimidade com Ele. Então busque isso. Talvez isso possa mexer um pouco com quem está ouvindo aqui, né? Poxa, será que é o meu caso? Pensa sobre isso. Você conhece Jesus mesmo? Ou alguém falou e você conhece do Jesus que alguém falou? Você tem intimidade com Ele? Cara, fazendo isso. Aí vai acontecer o que aconteceu com aquela mulher que derramou o perfume, né? Aos pés de Jesus, né? Até o que estava falando antes, né? Jesus falou, a quem muito foi perdoado, muito amor. Então, quem muito ama Jesus,
joga perfume, joga tudo, joga vida, se entrega de cabeça, entendeu? Porque ele entendeu, uau, imagina, né? Eu fico imaginando aquela mulher quebrando a segurança, tudo da casa, rompendo os protocolos e correndo lá e pressiona todo mundo e se joga aos pés de Jesus e começa a chorar e enxugar os pés dele com os seus cabelos. Que coisa linda isso, em Jesus. E ele falou assim: essa mulher vai ser uma lição para muita gente. Então eu aprendo com ela. Eu aprendo com ela, né? É isso que a gente tem que ser, é isso que a gente tem que viver, né? Glória a Deus. Deus nos ajude a viver essa. Glória a Deus. Pastor Edson, a gente quer agradecer muito mesmo o senhor. E não só agradecer, né, mas agradecer ao senhor por ter dito sim ao chamado, né, de Deus para a sua vida. O senhor hoje está participando de igreja, ou comunidade, como a gente gosta de chamar. O senhor está participando de colégio, né, dentro de um colégio. Então essa questão do ensino às crianças é muito importante, que realmente não daria tempo para a gente entrar em todas essas questões, né? Sobre isso, Mas agradecer mesmo, louvar a Deus e que o senhor continue sempre aí crescendo na graça, na fé, no conhecimento, né? Temos o CAF também, que é o Centro de Apoio à Família, que é o nosso projeto com crianças no contraturno escolar. Nós temos 19 projetos no CAF, né, que é o Centro de Apoio à Família, também isso, né? Glória a Deus, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, né, o site aqui da igreja, o Instagram do Pastor Edson, o Instagram da igreja aqui, o canal do YouTube. Então você pode ver aqui, né, tudo que está acontecendo ali. E realmente é uma frase que a gente tem talvez falado aqui ao longo do tempo, eu pelo menos tenho ministrado muito ao meu coração, Pastor Edson, quando a igreja toca uma cidade. E é isso que, né, a comunidade de vocês tem feito. Então você que é da região de Blumenau aqui, né, procure também aqui acessar as informações para saber onde fica, os horários, os cultos, todas as atividades. E também desde já nós queremos agradecer você que chegou até aqui, o final, que nos acompanhou, nosso muito obrigado, e deixar uma palavra para vocês, né? Leiam a palavra, orem, como falou muito bem o pastor Edson, procurem conhecer Jesus, porque é o maior prazer e não tem outro prazer maior do que conhecer a Cristo. Então, nosso muito obrigado a você que chegou até aqui. Glória a Deus. É engraçado que cada episódio eu pego e falo assim, não, Deus está elevando o nível, hein? Cada episódio um melhor do que o outro, e hoje não posso falar diferente. Que mesa preciosa. Eu acho que assim eu posso resumir o que foi essa conversa. Agradecer ao pastor Edson, né, por ter aceitado o nosso convite e de repente já conversar com a secretária do pastor Edson para o ano de 2026 já deixar agendado, que foi difícil, hein? Olha essa. Que foi difícil, mas a gente sabe dos compromissos, né, que o pastor tem. Que Deus continue abençoando o senhor, sua casa, seu ministério, a sua chamada, e que Deus possa prosperar ainda mais em nome de Jesus. Amém. Agradeço também, né? Agradeço muito também, né? Esse convite e a confiança de vocês também, que o mesmo eu desejo a vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a família, a descendência de vocês. Queridos, muito obrigado por você que chegou até o final. Eu não tenho dúvidas que se você chegou aqui até o final, você está glorificando ao Senhor, porque eu estou muito edificado. E o que fica para mim de ensino, de lição, aqui nesse episódio, resumindo todo, né? Qual é a intenção do nosso coração? Vou incluir todos nós aqui. Qual é a intenção do nosso coração? Será que queremos Jesus por aquilo que ele pode fazer, ou é por aquilo que ele é de verdade, né? Então vamos sondar o nosso coração, vamos deixar um pouco de lado aquilo que queremos, aquilo que precisamos, porque, na verdade, o que o homem realmente precisa é de Jesus, é de Cristo. Deus já deu tudo que ele poderia dar. Deus deu tudo dele para nós, que é Cristo, que é o seu Filho unigênito, aquele que supre toda a nossa necessidade intelectual, emocional, física, espiritual. Tudo está centralizado em Jesus. Se Jesus for o centro da sua vida, com certeza você será um homem ou uma mulher feliz. Amém? Deus abençoe sua vida. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez com mais um episódio especial do Som Profético às 19 horas. Deus abençoe.